Bom, eh, bom dia a todas e todos. Estamos começando hoje, 18 de novembro de 24, a nossa penúltima sessão do Cartas na Mesa, desse ano, né? E nessa sessão nós vamos ter a ocasião de explorar um tema desafiador que nos é extremamente caro, pela quantidade de questões analíticas e pela densidade do trabalho empírico, que a contribuição de Alanis Bedio traz. Mas antes, como sempre, enquanto nós estamos chegando e nos acomodando na sala virtual, eu queria dar duas boas notícias, de lançamento de publicações, da nossa rede, né? Não só da rede brasileira, Cuidados, Direitos e Desigualdades, como da nossa rede internacional ligada ao projeto Who Cares. A primeira notícia é o lançamento do livro Care in Pandemics, A Transnational Perspective, que acaba de sair pela editora Abril, de Leiden, que reúne resultados do primeiro colóquio internacional do nosso projeto, que teve lugar em Paris no ano passado, em maio de 2023, né? Esse livro é organizado por Helena Irata, Javier Pineda, que estão aqui, Heidi Gottfried, a coordenadora também como Helena e Javier, nacional do nosso projeto, e por mim própria. É, Na verdade, esses livros, quando saem, eles saem em formato capa dura, por preços astronômicos que somente as bibliotecas universitárias do primeiro mundo podem comprar, mas a gente tem a promessa de que logo ele vai estar em paperback, por um preço mais razoável. Então, de toda maneira, quem tiver formas de veiculá-lo como possível para aquisição em bibliotecas pode ser interessante. E nós vamos estar propagandeando também o livro nas nossas redes. A outra notícia também que nos deixa bem contente é o lançamento do dossiê Trabalho Doméstico, Casa, Mercado e Política, que acaba de ser veiculado no número mais recente da revista Cadernos de Pesquisa, da Fundação Carlos Chagas, é o número 54, que já deve estar disponível no Cielo, né? Esse é um dossiê que nos é muito caro, porque ele reúne, não todos, mas parte dos textos que tiveram envolvidos em duas mesas de debate, feitas ainda durante a pandemia, em 2021, por ocasião do primeiro congresso da RITAL, da Rede de Investigação sobre Trabalho Doméstico na América Latina. Esses textos envolvem colegas de diferentes instituições do Brasil, alguns da nossa rede, eh, textos, inclusive, pelo menos um texto que nós tivemos ocasião de discutir no Cartas na Mesa desse ano, que foi o texto de Felícia Picanso, Mayra Covre, Isadora Viana e Clara Araújo, que se chamou Sempre Elas, Valores e Divisão do Trabalho Doméstico em Perspectiva Comparada. Ele tem ainda um texto de Ana Bárbara, Luana Simões e meu próprio, sobre fronteiras no trabalho remunerado em domicílio, dilemas analíticos identitários. Tem um texto de Jurema Brites, com Thais Monticelli e Ceci Bezerra, que se chama Os Sentidos do Afeto nos Estudos sobre o Trabalho Doméstico. Um texto de Alexandre Fraga, sobre serviço doméstico e equiparação legal, disputa argumentativa e fatores associados, e um texto de Joásia Bernardino, Meg Wicks e Renata Monteiro, Ativismo das Trabalhadoras Domésticas da Cozinha à Arena Internacional e Nacional. Nós ficamos bem felizes por termos podido trazer a discussão da Rital, pelo menos um pouco dessa discussão, para a veiculação no Brasil, e felizes também com o suporte da Fundação Carlos Chagas ao trabalho de preparo desse dossiê. Essas eram as duas boas notícias. Eh, Na sessão de hoje, como eu tinha dito, nós vamos discutir o tema do cuidado,
numa perspectiva que eu reputo bastante inovadora e, para nossa alegria, trazendo o foco da reflexão de novo para a realidade de um outro país latino-americano, no caso do dia de hoje, a Colômbia, né? Antes de iniciar a sessão, eu queria pedir licença a todo mundo para dedicar essa sessão à memória de uma nossa colega que nos deixou hoje cedo, a professora Neide Sterce, antropóloga e docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro por muito tempo. Neide foi uma reconhecida pesquisadora no campo dos estudos socioantropológicos acerca do Brasil contemporâneo, sempre muito atenta ao lugar do trabalho, do associativismo, da organização coletiva e das relações sociais tecidas no cotidiano, em meio aos múltiplos desafios do presente, em especial aqueles ligados a preservar culturas e preservar o meio ambiente, temas que têm muito a ver com o que nós vamos falar hoje, com a Lanis. Neide foi, sobretudo, e eu queria muito salientar isso, uma precursora em campos que hoje nós trilhamos com muito mais segurança no Brasil, graças a autoras como ela. E eu destacaria pelo menos dois desses campos. Um, os estudos sobre escravidão contemporânea e as chamadas condições de trabalho análogas à escravidão. Outro, a análise das conexões entre conflitos socioambientais e desigualdade no campo, né? Explorando com muita finura e riqueza de percepção antropológica as relações entre os trabalhadores no campo, as políticas agrárias e o desenvolvimento sustentável. Eu acho que Neide é mais um exemplo da ciência social comprometida com a reprodução da vida e com a qualidade das relações entre nós e com a natureza. Eu acho que tudo isso tem muito a ver, o legado de Neide, a sua agenda, com o que nós vamos discutir hoje, e com muita alegria, com a presença de Alanis Beijo Ramírez. Aprendi, Alanis, que você também tem o Ramírez. Alanis Beijo é doutora em educação e, nesse momento, professora associada da Universidade Pedagógica da Colômbia, né? A apresentação de Alanis nos traz uma rica reflexão sobre uma experiência. Eu estava pensando comigo, uma experiência única, e eu me peguei dizendo, ai, mas toda situação social bem tratada é sempre uma experiência única, né? Mas eu acho que o caso que a Alanis nos traz é o caso de uma experiência limite. E como toda experiência limite, ela desafia nossos modos estabelecidos de entender, né, a realidade e, sobretudo, desafia nossos modos estabelecidos de entender o cuidado, né? O texto de Alanis, a partir do qual ela falará, trata de práticas de defesa do corpo e do território, ah, realizadas por professoras em escolas atingidas pelo conflito armado na cidade de Buenaventura, no Pacífico colombiano. Aí esse é o nome. O trabalho etnográfico de Alanis evidencia como conflito armado, como destruição do território étnico local afetaram as escolas, afetaram a reprodução da vida nas comunidades negras que ali habitam, né? Mas, ao mesmo tempo, e acho que isso é incrível na reflexão de Alanis, né, a sensibilidade para perceber como, frente a práticas de terror, frente à desterritorialização, né, essas professoras negras responderam com aquilo que a professora Nicolasa dizia para Alanis como sendo uma pedagogia para agarrar-se à vida, né? Pedagogias que juntam o ensino, as relações de cuidado e os conhecimentos ancestrais, né? Eu acho que, ao fazer essa análise, e eu estou segura que nós vamos perceber isso de uma maneira muito bacana na fala de Alanis, é possível para ela pensar o cuidado como uma forma de agência, uma forma de agência pedagógica, uma forma de agência política, né?
mas ao mesmo tempo uma prática que eu acho que isso é muito fino na reflexão, né? Que junta contradições, sofrimento, desigualdades e zelo, né? E é por isso que, com a Lanice, eu estou certa que a gente pode descentrar, ampliar, entender o cuidado, né? Mais além das formas canônicas, às vezes muito circunscritas e circunspectas, com as quais nós tratamos o tema, pensando o cuidado na fronteira em que ela vai colocá-lo, ou seja, a fronteira entre cuidar, educar, resistir na defesa desses territórios ancestrais negros na Colômbia. Muito feliz de ter a Lanisa aqui, muito contente de trazer essa temática e te passo a palavra, Lanis. Bom dia, Nádia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de compartilhar com vocês hoje essas reflexões que eu tenho feito sobre o trabalho de cuidado no contexto do conflito armado na Colômbia. E fico muito agradecida realmente pelo convite e também compartilhar com vocês, que foram as minhas professoras que também me ajudaram nessa trilha de compreender essas práticas de cuidado, você e a professora Helena e também Javier. Bom, eu vou tentar falar um português, um portunhol, para fazer a comunicação um pouco mais fácil e vou começar compartilhando a minha tela. Então, vamos lá. Hum, peraí. Estão conseguindo ver a minha tela? Temos Ótimo. um Sim. Canva, sim. Tá, ótimo. Bom, eu intitulei a minha apresentação como Cuidados Comunitários no meio do conflito armado, o caso do Pacífico colombiano. É, estou trabalhando no Pacífico colombiano faz 10 anos. Principalmente, eu me interessei nas práticas de cuidado que realizam organizações de mulheres para resistir às violências armadas e às práticas de controle territorial que realizam diferentes atores armados nessa região da Colômbia. A região pacífica da Colômbia é uma região que historicamente tem sofrido diferentes formas de violência que estão muito vinculadas com a história geral do país. Na Colômbia, a Colômbia é um país que faz 60 anos tem conflito armado interno. E uma das perguntas que tem emergido no nosso país, principalmente a partir das teorias feministas, está muito atrelado com a pergunta sobre a reprodução da vida no meio da violência. Como é que as comunidades conseguem reproduzir a vida material, a vida simbólica, a cotidianidade no meio da violência estrutural, da violência sociopolítica e também dessas políticas de morte, que com a Chile Membe podemos denominar como necropolíticas. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre como é que acontece essa violência estrutural no Pacífico colombiano e como é que a categoria cuidado permite enxergar práticas de agência política, pedagogias, experiências que desafiam a morte, mas também contribuem para sustentar a vida no meio dessa tragédia. Então, é importante dizer que, tradicionalmente, cuidado e violência têm sido pensados como dimensões separadas e binárias. Na conceituação da violência e do cuidado, existe uma teoria que ela intenta colocar o cuidado como o oposto da violência, também muito vinculado com uma teoria binária do gênero, que concebe que a violência é um território do masculino, o conflito armado é um território masculino, e
e o cuidado no território da feminilidade. Então, esse tipo de conceituação sobre o cuidado tem produzido uma visão na qual o cuidado sempre aparece relacionado com as práticas de construção de paz, como se o cuidado sempre fosse uma prática positiva, uma prática bondosa, uma prática que contribui sempre de maneira positiva para superar ou ultrapassar os conflitos armados. Então, esse tipo de olhar binário é problemático, porque ele reproduz uma perspectiva binária sobre o gênero, e ao mesmo tempo também porque parece que o cuidado fosse um reino de bondade, um cuidado muitas vezes romântico e idílico. Nesse sentido, por exemplo, o trabalho da filósofa do cuidado, Virginia Held, ela tem um texto do ano 2010 que se chama Kinetics of Care Handle Violence. Ela explica nesse texto que o cuidado pode ser a ética do cuidado e seus valores podem ajudar a construir sociedades menos violentas e que o cuidado pode ajudar também a compreender pontos de vista opostos e construir as bases sociais para construir uma sociedade mais pacífica, mais equitativa. E dentro da conceituação teórica do feminismo sobre o cuidado e violência, parece que esse discurso é muito forte. Continuar pensando o cuidado como uma prática que é oposta à violência, né? Isso por aí. Mas, quando, a partir dos trabalhos que eu tenho desenvolvido aqui na Colômbia, para mim era uma pergunta: será que sempre o cuidado é assim de bondoso, assim de positivo, livre de hierarquias, livre de relações de poder e desigualdades? Quando eu conversei, por exemplo, com umas professoras com as quais eu trabalhei em Buenaventura, que é uma cidade do Pacífico colombiano que tem sido afetada pela violência e pelo conflito armado, eu queria identificar como é que esse cuidado acontece na vida cotidiana dessas mulheres e nas práticas que elas desenvolvem. E muitas vezes esse cuidado não era assim, de bondoso, positivo e romântico. Esse cuidado estava atravessado por profundas relações de dominação de gênero, de classe, de raça. E o cuidado também era uma carga para elas. Então, eu comecei assim a construir perguntas sobre a relação entre cuidado e violência, cuidado e conflito armado aqui na Colômbia. E eu queria elencar essas perguntas sobre como podemos pensar o cuidado para além de uma contraposta para a violência, quais são as tensões, os conflitos que surgem das práticas de cuidado em contextos de conflito armado. E como é que a vida é sustentada e mantida de maneira individual e coletiva no meio de situações que são atravessadas pela necropolítica? Eu queria complexificar esse olhar sobre o cuidado e essas teorias que insistem que o cuidado é binário, né? O cuidado é oposto à violência. É, aqui para essa apresentação eu Desculpe lhe interromper. sim, Você está passando imagens? estou passando sim. Porque Então a elas não gente estão está vendo passando para errado. nós. Ah, não estão passando? Não. Nossa, será que vocês podem me ajudar a passar as imagens? Talvez Sim, é minha laptop. é, a gente está vendo o seu navegador, Annalise, não a apresentação aberta 100%. Talvez na hora que você for selecionar o share, precisa Sim, selecionar a apresentação aberta, ok. já aberta. Vou tentar de novo. Documentos. Ou mostrar a tela toda. Também é um jeito Uf, de facilitar. ok. Compartilhar sonido. Hum, Uhum. Ai, nossa, não consigo. O PDF estava funcionando bem antes, né, Nádia? Quando a gente testou, naquela hora que É, nós testamos. E agora? Agora, assim. passe Foi? aí para Ah, ver se funciona. funciona? Pronto, funciona. Ah, Beleza. tá bom. Ai, nossa, perderam as imagens. Perdemos as imagens, mas ficamos com a fala que foi muito Belíssimas. clara. Tá bom, Lindas as tá bom. imagens.
Então, eu estou aqui nesse slide. Ótimo. Então, eu vou refletir sobre duas experiências para localizar essas perguntas, das quais eu já falei. A primeira experiência foi a etnografia que eu desenvolvi na cidade de Buenaventura, que é a maior cidade do Pacífico colombiano, onde fica o maior porto de carga comercial da Colômbia. Eu desenvolvi uma etnografia educativa entre 2020 e 2022 com professoras que atuam em escolas que foram atingidas por diferentes formas de violência vinculadas como conflito armado nessa cidade. E, por outro lado, eu vou falar da experiência que começou nesse ano. Eu atualmente estou coordenando um projeto para o Sistema Nacional de Cuidado da Colômbia sobre o fortalecimento de organizações que praticam cuidados comunitários na região Pacífico da Colômbia. A partir desses dois trabalhos, eu vou fazer uma reflexão sobre como que aparecem nas práticas de cuidado e, particularmente, os cuidados comunitários, como uma forma de agência política no meio desse contexto de violência e conflito armado. A região pacífica, ela está composta por quatro estados: o estado do Chocó, o estado de Vale de Cauca, o estado de Cauca e o estado de Nariño. Principalmente nessa região da Colômbia, que vocês podem ver aí em Coraçu, é uma região que, a partir dos anos 90 começou a sofrer o impacto do conflito armado de uma maneira muito mais forte, muito mais insistente. É uma região que, historicamente, tem sido concebida como um território vaciado, porque a partir da região central da Colômbia, onde ficam as maiores cidades do país, Bogotá, Cali, Medellín, o Pacífico colombiano tradicionalmente tem sido visto como uma região não desenvolvida, uma região na qual sempre tem sido vista como um lugar para extrair recursos materiais, e muitas vezes isso está vinculado com práticas de racismo geográfico e racismo estrutural. As populações que moram nessa região do Pacífico da Colômbia, principalmente população negra, quilombola, população indígena, são populações que têm grandes desigualdades, muitas exclusões sociais, econômicas, de oportunidades educacionais e tem uma relação de violência. O Estado tem desenvolvido uma relação militarizada com esses contextos. Tem autores que conectam estas práticas de racismo estrutural com políticas de desenvolvimento, muito vinculadas com práticas de globalidade imperial. Nesses contextos, os processos de modernização econômica e da expansão do capitalismo tem gerado muita violência sobre os territórios ancestrais afrocolombianos e indígenas, por meio de práticas como o extrativismo mineiro, o extrativismo florestal, as práticas de construção do megaturismo. Então, é uma região na qual o conflito armado está muito vinculado de maneira estreita com a expansão do capitalismo, né? E esses projetos capitalistas de desenvolvimento que não têm levado em conta as necessidades das comunidades negras e indígenas têm sido extremamente violentos. Tem autores que denominam esse tipo de práticas por meio das quais essa modernização capitalista tem sido imposta no território, tem utilizado práticas de terror. As geografias do terror têm sido estratégias para controlar as populações, para desarticular os projetos comunitários e para impor projetos capitalistas que somente beneficiam
as populações brancas de classe meia no nosso país. Esse tipo de projetos do capitalismo global que acontecem no território do Pacífico tem se exprimido por meio de diferentes práticas violentas, como, por exemplo, o deslocamento forçado das populações, a desaparição forçada, a violência sexual, o recrutamento e a utilização de menores, de crianças e de jovens, entre outros tipos de violência. E isso tem provocado que muitas dessas comunidades estejam à beira da desaparição cultural, ecológica e social. Tem autores que chamam esse tipo de violências como o ecogenoetnocídio da população negra e indígena do Pacífico colombiano. Então, se trata de múltiplas violências que têm afetado as práticas de reprodução da vida cotidiana. Principalmente o conflito armado, tem colocado em risco a possibilidade de continuação da vida e das formas de vida próprias dessas comunidades e desses povos. Então, aí vocês conseguem ver a tela que eu passei do slide? Ah, ótimo. Que bom. Aí é importante compreender como é que aparece o cuidado nesse contexto. No trabalho que compartilhei com vocês, eu utilizei um olhar teórico vinculado com as propostas feministas sobre o trabalho de cuidado e, principalmente, embasei a minha reflexão a partir do trabalho da Joan Tronto e da Bernice Fischer e também da professora Luz Gabriela Arango, aqui na Colômbia. Porque o cuidado, como eu já falei, para mim era muito importante compreender como é que essas práticas de cuidado acontecem no meio de um contexto de aniquilação, de extermínio, de violência, não somente da violência sobre os corpos, mas também na violência sobre a natureza, sobre o território, e sobre a afetação dessas comunidades negras indígenas do Pacífico colombiano. Para isso, eu estou entendendo o cuidado de uma maneira ampla e não normativa, como aquelas atividades que procuram garantir a manutenção cotidiana, física e emocional das pessoas e dos seus entornos. E também são essas práticas que contribuem para a manutenção, continuação e reparação do nosso mundo e que elas procuram construir formas de vida para viver o melhor possível nesses mundos, né? Como apontam Tronto e Fisher. Mas também nesse trabalho de campo que eu desenvolvi no Pacífico, era importante também trazer outro tipo de perspectivas políticas sobre o cuidado, porque muitas vezes o cuidado era entendido somente como uma prática diádica entre cuidador e cuidadora, entre cuidadora e sujeitos beneficiários do cuidado. Mas, nesse contexto do Pacífico, as práticas de cuidado têm uma longa história de coletivização das práticas de reprodução. Tem uma longa história de cuidados coletivos ou cuidados comunitários que acontecem fora do contexto dos hogares, dos lares, mas também são práticas de cuidado que elas estão intimamente vinculadas com práticas de resistência, né? E práticas coletivas que acontecem baseadas em outro tipo de valores, que é se pensar não como um indivíduo, mas como um povo. Então, é aí que aparece essa reflexão sobre os cuidados comunitários e, principalmente, eu tomei emprestada algumas das propostas teóricas de feministas latino-americanas, negras, indígenas e decoloniais que tentam pensar o cuidado desde diferentes perspectivas. A primeira delas é a Raquel Gutiérrez, que é uma socióloga mexicana que tem desenvolvido seu trabalho sobre o que ela chama de tramas comunitárias. Essas tramas comunitárias são aquelas práticas coletivas
que tem acontecido, principalmente em comunidades indígenas, mas não exclusivamente, que elas procuram a sustentabilidade da vida cotidiana e a reprodução da vida material e simbólica por meio de processos coletivos baseados na responsabilidade compartilhada e na obrigação mútua, né? Essas tramas comunitárias, fala ela, elas produzem valores de uso, né? Muito vinculado com uma reflexão do marxismo, que essas tramas comunitárias produzem riquezas coletivas, elas protegem os bens comuns e elas, principalmente, sustentam a vida coletiva, no meio de diferentes violências. E essas tramas comunitárias, também estão muito vinculadas ao que a Cristina Vega denomina como comuns reprodutivos. Esses comuns reprodutivos, aponta ela, são formas de resistência, são formas de resistência ao abandono estatal e também a privatização dos bens comuns no meio do capitalismo. Então, para mim, era muito interessante também observar como é que o cuidado da vida acontece nas comunidades e como é que a reprodução da vida material e simbólica e essas práticas vinculadas como cuidado, elas constroem no comum. E por último, o trabalho do filósofo colombiano Arturo Escobar, ele vai falar das ontologias relacionais, e que essas práticas associativas que permitem a continuação da vida e da reprodução material e simbólica dessas coletividades, elas também são formas de pensamento, formas de construção de conhecimento próprio. E essas ontologias relacionais estão muito vinculadas com essas práticas camponesas, com essas práticas das populações quilombolas, indígenas e negras na Colômbia, que concebem que o cuidado da vida vai para além do cuidado do humano. O cuidado também está muito vinculado com o cuidado da natureza, como o cuidado e a defesa do território, e muitas vezes o cuidado para essas comunidades não é somente um trabalho, é também uma função social e tem também uma função espiritual. Então, né, aí também tem um debate assim com a questão de definir esses cuidados comunitários somente como trabalho. Para muitas dessas comunidades, esse cuidado comunitário também é uma prática espiritual e é uma prática que sustenta a identidade étnica e as lutas desses povos. É, Outra dessas influências que foi bem importante para mim foi o trabalho da socióloga Premilana Dazen, né, socióloga sul-africana, que tem trabalhado muito sobre o termo de cuidado radical. A partir da leitura dela, eu fui me aproximando da conceituação dos cuidados comunitários, né? Também a partir do trabalho que estou desenvolvendo no Ministério da Igualdade e no Sistema Nacional de Cuidado da Colômbia, é o debate sobre como podemos definir esses cuidados. E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem complexa, porque os cuidados comunitários são múltiplos, heterogêneos, não têm práticas de cuidado unificadas. Os beneficiários dos processos comunitários de cuidado não são unificados. E muitas vezes essas práticas de cuidado também têm diferentes tipos de organização. As organizações que realizam essas práticas de cuidado, às vezes, têm uma organização formal, reconhecida diante do Estado. Tem outras organizações que não têm essa estrutura formal. E elas acontecem também muito vinculadas com as práticas de vizinhança ou as práticas comunitárias tradicionais dos povos indígenas e negros, mas também algumas dessas práticas de cuidado comunitário envolvem vínculos políticos, mas não sempre. Mas tem um traço característico também, né, que essas práticas de cuidado comunitário têm valores específicos, como a responsabilidade compartilhada e a cooperação sobre o trabalho, né? Esse trabalho que permite sustentar e reproduzir a vida individual e coletiva. Nadassin vai propor esta ideia de entender esses cuidados comunitários como um cuidado radical, que eu acho que é uma proposta bem interessante. O cuidado pode ser político.
sim? O cuidado pode, nessas práticas cotidianas de sustentar a vida, de alimentar, de cozinhar, de dar atenção emocional, no coletivo, elas podem se configurar como práticas políticas. Eu acho que é o grande aporte que tem também as propostas feministas na América Latina sobre o cuidado. E é que diante dessas práticas de abandono do Estado, e de racismo estrutural, por exemplo, o cuidado radical ele vai surgir como práticas cooperativas que estão comprometidas com a criação de tecidos vinculares da transformação social e como práticas alternativas à mercantilização e à individualização. Ela vai remarcar algo bem interessante, que é o cuidado comunitário não é simplesmente um ator mais dentro do diamante do cuidado. Para ela, o cuidado comunitário também é uma proposta de mundo diferente. Eu acho que no trabalho que tem desenvolvido as comunidades negras indígenas na Colômbia para resistir à violência, é muito claro que essas práticas de cuidado, elas têm também uma proposta epistemológica e política de outros mundos possíveis. Bem, agora, com essas perspectivas teóricas sobre o cuidado e sobre o conflito armado, como é que a investigação feminista na Colômbia tem desenvolvido conhecimento sobre o cuidado e o conflito armado? Principalmente as professoras Diana Ojeda e Carolina Berman, aqui da, da Colômbia, elas são geógrafas feministas, elas têm desenvolvido uma categoria muito interessante que elas nomeiam como geografias ordinárias para dar conta das práticas de cuidado no contexto do conflito armado e no contexto dos extrativismos, né? Por exemplo, elas analisaram territórios na zona norte da Colômbia, na região Caribe, na qual as práticas de extrativismo atreladas à exploração da palma de azeite têm desenvolvido violências contra as comunidades camponesas e principalmente contra as mulheres, né? Isso tem envolvido práticas de despejo territorial, práticas de deslocamento forçado e também práticas de militarização dos territórios, das famílias e das comunidades camponesas. Nesse contexto, elas falam que essas práticas de cuidado desenvolvidas no contexto dos hogares, das mulheres camponesas, essas práticas de cuidado foram vinculadas aos projetos políticos dos grupos armados na Colômbia, né? Principalmente dos grupos da direita radical, como os grupos paramilitares, que eles, de algum jeito, realizaram práticas de apropriação desse trabalho de cuidado das mulheres camponesas para sustentar as violências, as estruturas violentas armadas. Nas etnografias que essas professoras realizaram, elas enxergaram, por exemplo, que muitas vezes essas mulheres camponesas eram obrigadas, por conta dos paramilitares, a realizarem trabalho doméstico gratuito para eles. Esses homens em armas chegavam às casas das mulheres, chegavam nas comunidades e forçavam as mulheres a realizar diferentes tipos de trabalho de cuidado e trabalho doméstico, como lavar os uniformes dos guerreiros, cozinhar para eles, conseguir água para eles. E é aí que elas propõem que esse cuidado era um nó central desses processos de reprodução da violência do conflito armado, né? E é interessante porque muitas vezes a análise sobre a guerra, análise sobre o conflito armado, análises, por exemplo, sobre a guerra às drogas no Brasil, na Colômbia, muitas vezes o escopo analítico desses estudos, eles somente ficam no macroestrutural. E a proposta destas perspectivas da geografia feminista é entender que no cotidiano, no contexto das geografias ordinárias que acontecem a partir do cuidado que é realizado pelas mulheres nos hogares,
elas também contribuem a entender as dinâmicas da violência, né? As dinâmicas do conflito armado. Então, é interessante como é que o cuidado aparece aqui como uma categoria analítica que permite entender a reprodução do conflito armado e de diferentes formas de violência estrutural. É, Outro tipo de aproximação é sobre o conflito armado, é a prática do deslocamento forçado. Na Colômbia tem 7 milhões de pessoas deslocadas forçadamente como produto do conflito armado. E essa violência do deslocamento forçado tem atingido principalmente as populações negras e indígenas, que são forçadas a abandonar seus territórios ancestrais para chegar a cidades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. E esse tipo de despejo e desterritorialização tem criado uma expulsão, principalmente de mulheres negras indígenas, nas grandes cidades e abrir mercados relacionados com o trabalho doméstico. Muitas dessas mulheres que têm sofrido o deslocamento forçado e a violência do conflito armado que chega nas grandes cidades da Colômbia são forçadas a ingressarem nesse mercado de trabalho doméstico precarizado, racializado, sem direitos, eh, reproduzindo dominações de raça, dominações de gênero, nesse novo contexto, né? Então, tem aí umas violências encadeadas que assombram as mulheres negras indígenas como produto desse conflito armado. E como é que o cuidado parece também aí apressar essas mulheres dentro desses contextos que elas já viveram de violência nos seus territórios, mas também nas grandes cidades da Colômbia. E por último, também diferentes pesquisas têm evidenciado como é que principalmente as práticas de desaparição forçada de familiares tem produzido afetações particulares sobre as mulheres. Tem um trabalho de uma colega da FEFELESH, na USP, que ela está trabalhando sobre uma categoria muito interessante que ela chama de a carga da ausência. Como que essas mulheres, quando sofrem a desaparição forçada de um familiar, elas não simplesmente têm a carga de ter que reproduzir a vida da família que sobreviveu a essa violência, mas também tem que desenvolver práticas de cuidado dos mortos, da memória, e tentar afrontar a ausência desse familiar. Esse tipo de ausências reproduzem uma sobrecarga de cuidado sobre as mulheres, evidentemente. Então, é assim que o cuidado tem desenvolvido formas de sobrecarga de cuidado sobre as mulheres, perdão, o conflito armado tem carregado as mulheres com esse peso da ausência, com esse peso do deslocamento, mas também com essa sobrecarga do cuidado, de tentar de criar vida no meio de uma situação de precariedade, de abandono estatal, de racismo, que faz que a vida dessas mulheres e das suas famílias seja ainda mais difícil. Então, é, o que eu fiz no contexto dos meus trabalhos etnográficos e no trabalho que estou fazendo agora para o Sistema Nacional de Cuidado tem sido, tem se focado muito em identificar como que o cuidado também emerge como uma prática de criação de vida, como uma prática que não é uma resistência para se opor à violência, mas que é uma forma de resistência que ela está muito vinculada com fazer com que a vida seja possível, né? Continuar a vida. Parece que continuar a vida fosse uma forma de resistência específica do cuidado. E essa continuação da vida tem contradições, tem dificuldades, mas também tem uma enorme criatividade dessas comunidades atingidas pela violência para recriar aqueles tecidos que foram rasgados por conta da violência do conflito armado. Então, eu vou falar de 4 práticas de cuidado comunitário que eu observei durante o desenvolvimento dessas etnografias das quais eu já falei. Então,
como é que as comunidades vão construindo tecidos comunitários e de cuidado de reprodução da vida para afrontar as violências. A primeira está muito vinculada com os cuidados comunitários para a paz, para construir a paz. Tem muitas organizações no Pacífico colombiano que realizam práticas de cuidado de crianças e adolescentes por meio de práticas culturais ancestrais para evitar o recrutamento e a utilização das crianças. Por parte das guerrilhas, dos paramilitares, do crime organizado. E muitas dessas práticas estão orientadas a criar entornos protetores, né? E esses entornos protetores, eles tentam fortalecer os projetos comunitários ao redor da identidade étnica afrocolombiana ou indígena. E esse tipo de práticas buscam criar soluções ao conflito armado por meio de práticas não violentas. E essas práticas que contribuem para dar uma diminuída a tensão que produz o conflito armado, a violência, a vingança, práticas que tiram as crianças e os jovens das redes da violência, elas contribuem para a paz. E assim, vocês podem dar uma olhada também no Instagram, é um projeto que se chama Palenque Primo Hellman. Palenque é tipo quilombo. São os quilombos na Colômbia e é uma organização de professores de música tradicional do Pacífico da Colômbia, que por meio da música eles cuidam das crianças e ensinam a essas crianças a construir canções para a paz e para criar espaços de liberdade e de cuidado no meio desse contexto de recrutamento forçado que vivenciam as crianças e os adolescentes. E tem essa ideia do palenque, que é a ideia do quilombo, porque os professores concebem que a música cria espaços de liberdade e de cuidado para o futuro, que são essas crianças. A segunda prática, que está muito vinculada com essa ideia das ontologias relacionais que eu falei no quadro conceitual, é, eu chamo de cuidados para defender o corpo território, né? Como eu já falei, muitas dessas comunidades e nós também aqui nas cidades, o território é muito importante, né? O território é a vida, fala nas comunidades negras e as populações indígenas aqui na Colômbia. O território é a vida o território também cuida, o território é um sujeito de cuidado também. E aqui na Colômbia tem sido muito importante construir políticas de cuidado que compreendam que os processos de cuidado não somente são cuidados humanos. Na Colômbia, por exemplo, a partir do ano 2016, o Estado colombiano reconheceu o rio Atrato, que é um rio que ele perpassa o estado do Chocó, como sujeito de direitos. Isso é produto da luta das comunidades negras e indígenas que vivem perto do rio. E o rio Atrato é uma entidade que vive, que tem vida, que também sustenta outras formas de vida e cultura, fala essa sentença do Estado colombiano. E isso é muito importante porque quando falamos de cuidados comunitários, nesses contextos, não podemos reproduzir uma imaginação antropocêntrica. Para muitas dessas comunidades, o cuidado do território, o cuidado da natureza, e tratar o território como um ser vivente, e não como uma mercadoria, vai ser muito importante para resistir ao conflito armado, porque grande parte das violências do conflito armado é a depredação sobre a natureza, a depredação sobre o território. Então, esse cuidado do território vai ser central para a reprodução da vida da comunidade. O terceiro eu chamo de cuidados que reproduzem a vida sob situações de ameaça e despejo. Não são ações humanitárias institucionais. Não é uma ação humanitária de emergência. São práticas comunitárias que oferecem cuidados diretos e indiretos para retecer o tecido comunitário e tratar de dar uma diminuída aos impactos do deslocamento forçado, do confinamento territorial, do toque de colher que acontece nessas comunidades, do despejo, né?
Foi assim que eu conheci uma organização também no estado do Chocó que se chama Assumarés, que é um grupo composto de 31 mulheres que moram perto de um município chamado Itzmina. E ali também tem um rio belíssimo, enorme, que se chama o Rio San Juan. E essas mulheres, elas vão assim, de barca, visitando as populações ribeirinhas, levando informação, informando que se essas populações é, é, sofrem no deslocamento forçado, elas vão receber eles nas suas casas, com alimentação, com cuidado emocional, educação de emergência e apoio psicossocial de maneira gratuita. E elas vão, assim, atravessando o Rio São Juan, levando essa informação para que as comunidades possam, de algum jeito, afrontar o deslocamento forçado. Essa organização se chama Assumarés e é como é que as práticas de cuidado, elas contêm, de algum jeito, o conflito armado. Elas não superam o conflito armado, elas não conseguem superar o conflito, mas elas dão algum tipo de contenção durante esses momentos. E, por último, tem a ver o cuidado como metodologias de sanação e aquerpamento. Eu falei disso no paper que eu compartilhei com vocês. Principalmente tem diferentes organizações de mulheres negras, indígenas e camponesas no Pacífico colombiano que fazem do cuidado uma metodologia de cura, né? Como que o cuidado também vai ser muito importante para curar muitas das feridas produzidas pelo deslocamento forçado e principalmente pela violência sexual. Então, aqui, por exemplo, o Sistema Nacional de Cuidado está fortalecendo essas práticas tradicionais das mulheres negras no Pacífico colombiano para a cura dos efeitos da violência sexual sobre os seus corpos. Muitos militares, paramilitares e as guerrilhas utilizaram a violência sexual para desarticular as práticas comunitárias e governar assim os territórios. Então, aqui o cuidado aparece como uma prática para aquerpar. Essa noção de aquerpar, de corpo, de colocar o corpo perto de outro corpo, vem da feminista guatemalteca Lorena Capnal. Lorena vai falar que essas práticas de aquerpamento estão vinculadas a projetos que procuram comunalizar a vida, retecer o comum por meio dos cuidados ancestrais, por meio das práticas emocionais, e isso também tem sido uma prática que a gente identificou durante o trabalho de campo lá no Pacífico colombiano. E por último, para fechar, esses cuidados comunitários que eles são cuidados para resistir, cuidados para recriar a vida, cuidados para habitar mundos rasgados pela violência, cuidados que sustentam a vida humana e não humana. eh, não são cuidados, não sempre são românticos nem bondosos. Eu também, durante a realização da etnografia com professoras em Buenaventura, eu observei que muitas vezes as práticas de cuidado desenvolvidas por essas professoras não sempre eram práticas de cuidado contra a violência. Por exemplo, para tentar salvar, que aí é a palavra que utilizam muitas dessas professoras, salvar os alunos, principalmente homens, do recrutamento, do crime organizado e dos paramilitares, muitas vezes essas professoras realizavam práticas de cuidado, práticas de acompanhamento emocional, inclusive elas também pagavam para que seus alunos fossem inseridos como soldados no Exército Nacional e também como policiais. Esse tipo de práticas que realizavam essas professoras, que são práticas de cuidado, não necessariamente eram práticas para construir a paz, não eram práticas para acabar com a violência, mas tentar salvar a vida desses alunos, né? E é assim que muitas vezes esse cuidado realizado no contexto das violências do conflito armado não necessariamente garante um cuidado para viver uma vida melhor.
como falavam a Joan Tronto e a Bernice Fisher, não são cuidados para viver o melhor possível. Às vezes são cuidados para garantir a vida, mas não sabemos qual é o resultado desse cuidado, né? Então, muitas vezes essas professoras faziam práticas para salvar essas vidas, para sustentar essas vidas, para protegê-las, mas também por meio do cuidado fortaleciam as lógicas do conflito armado, né? Então, é assim como o cuidado e a violência não podem ser vistos como binários opostos. Muitas vezes o cuidado também contribui para sustentar a violência, que foi a experiência que eu vi lá nessa cidade. Bom, e para fechar, eu queria compartilhar algumas conclusões muito provisórias sobre esse trabalho que eu venho desenvolvendo no Pacífico colombiano, nesse contexto das violências. A primeira é que o cuidado e a violência não são ideias separadas, não são conceitos separados, não são esferas separadas. Entre cuidado e violência existem múltiplas conexões, tem capas superpostas que não podem ser analisadas de uma maneira binária. O cuidado e a violência se entrecruzam, se permeiam mutuamente. E muitas vezes o cuidado também pode ser uma prática que reproduz a violência, como é o caso que eu falei sobre como o cuidado é realizado para que os jovens de Buenaventura possam ingressar como soldados no contexto do conflito, no contexto eh, do exército, né? Aí tem muito por desenvolver, não? Como é que o cuidado e violência acontecem não como pares binários. Segundo, é que essas comunidades de cuidado no meio do conflito armado, elas não pedem do Estado somente serviços de cuidado para reduzir, reconhecer e redistribuir os cuidados. Parte do que fala nessas comunidades negras, camponesas, indígenas, é uma quarta R, que é a R da reparação histórica, que está muito vinculada com que o Estado garanta autonomia política dessas comunidades sobre seus territórios, sobre suas práticas de viver no território, sobre a justiça social, que repare o racismo estrutural, por exemplo. E essas práticas de cuidado não necessariamente, essas comunidades de cuidado não necessariamente estão exigindo do Estado serviços, estão exigindo autonomia para reproduzir a vida a partir dos seus próprios conhecimentos, da sua própria história, né? E esses cuidados comunitários, eles ganharam visibilidade durante a pandemia, mas esses cuidados comunitários são ancestrais também, tem uma longa história, tem uma história que é importante enxergar a partir de outras categorias, que não somente são o gênero, tem a ver também com as desigualdades étnico-raciais, tem a ver também com as lutas étnicas e raciais também, e esse tipo de perspectivas vão nutrir esse conceito do cuidado. O terceiro, que é esses cuidados comunitários não podem ser romantizados. Eles têm muita potência política, muita possibilidade de transformação social, mas esses cuidados comunitários, principalmente, sobrecarregam as mulheres. São as mulheres que realizam essas práticas de cuidado comunitário, principalmente, e esses cuidados se realizam numa precariedade enorme, né? As mulheres não recebem remuneração, não têm espaços adequados para realizar esses cuidados, não têm também ferramentas adequadas para realizar os diferentes cuidados que realizam essas mulheres e essas comunidades. E, além disso, realizar o cuidado comunitário pode colocar em risco a vida dessas comunidades, que é o chamado que elas fazem, e que o cuidado da vida pode custar a vida também. Muitas dessas mulheres têm sido ameaçadas pelos atores armados por realizar a defesa da vida. E por último, como falava a professora Premila Nadasen, o cuidado comunitário não é simplesmente um agente do diamante do cuidado. Muitos desses atores propõem outras formas de sociedade cuidadora, que reivindica posturas Hum. ecologistas, anticapitalistas, interdependentes, outras ontologias de mundo possível.
Então, eu vou fechar por aí. Eu agradeço muito a sua atenção e muito disposta a criar, a começar esta conversa com vocês. Obrigado. Muito obrigada, Alanis, pela exposição tão rica. Nós temos 25 minutos para a nossa conversa e eu abro imediatamente para quem queira intervir. Tem um microfone aberto. Enquanto, enquanto vocês se animam a intervir, é, eu queria colocar um ponto para a reflexão de Alanis. Eu não sei se Moniz me ajudar com a lista de inscrições, eu não estou vendo ao mesmo tempo as duas coisas. Ah, eu acho que tem um ponto muito interessante, Alanis, que você levanta e que nos importa, né? Que é essa ideia de que cuidado e violência não são esferas separadas, há vasos intercomunicantes, eh, usando a metáfora de Zelizer, não são mundos hostis, né? E trabalhar esses vasos comunicantes é importante e você vai mostrando, no caso do seu trabalho empírico e das suas etnografias, como você o fez, né? É, e o que me parece muito interessante nessa reflexão é que ela ilumina não somente a questão da relação entre cuidado e violência, mas ela também ilumina a complexidade do cuidado nas situações, vou colocar muitas aspas, ordinárias no tratamento da literatura do cuidado. Ou seja, você chamava atenção ao cuidado comunitário, e essa literatura do cuidado comunitário começa chamando atenção para isso, ele é tudo menos uma relação de díade, né? Ele é mais complexo. Tá? Pensar o cuidado comunitário é ultrapassar a díade, né? Mas é interessante que essa relação entre cuidado e violência, ela é fortemente presente naquelas formas diádicas da relação de cuidado, né? A gente tem visto, os trabalhos de Gita são muito interessantes nesse sentido, chamando a atenção para a questão da violência com respeito aos idosos, que pode ser a violência do sistema público, pode ser a violência da família, pode ser a violência de quem cuida, que às vezes transparece na metáfora da teimosia. Os idosos são teimosos, os idosos resistem. Provavelmente a gente vai voltar a esse assunto na próxima sessão que encerra esse ciclo com Priscila Vieira, né? Mas isso também aparece em outras formas diádicas de relação, né, no cuidado das crianças, no cuidado a populações LGBT+, isso tem sido reiteradamente posto nos estudos de Pedro Nicoli sobre o tema. Então, era mais uma provocação para deixar sobre a mesa, no sentido de pensarmos como isso que você está chamando a atenção, à luz de uma situação extrema, a relação entre cuidado e violência, é uma chave muito interessante, de grande valor heurístico, para a gente pensar como esses elos se fazem também naquelas relações que a literatura tem estudado ordinariamente, né, marcadas pela presença de um beneficiário e um cuidador, né, das relações de díade, né? Acho que isso é bem interessante, né? É, um segundo ponto, e talvez provocando, porque você também estudou o Rio de Janeiro, né? No seu trabalho doutoral, é, a gente tem, a gente teve pelo menos um estudo muito interessante no caso brasileiro, feito por Bila Sorge, né, em que ela analisava um programa estatal, né, de mobilização de mulheres, mães, em áreas vulneráveis no Rio de Janeiro, o programa Mulheres da Paz, né? E a ideia era também que o programa servisse como uma forma de recuperação, de cadeia de contenção, né? De crianças e adolescentes, né? Nesse circuito, em torno de valores comunitários, mas patrocinado pelo Estado.
né? Num contexto onde a discussão sobre política pública de cuidado virtualmente inexistia no caso brasileiro, né? Então, também chamando a atenção para o curioso desse caso, né? Queria botar somente essas duas coisas na mesa, mas gostei muito de você chamar a atenção para essa necessidade de descentrar, de desacralizar essa ideia do cuidado e de mostrar que mesmo o cuidado comunitário ele tem cargas enormes sobre as mulheres, ele mesmo não pode ser romantizado. Javier. A gente colhe, Ananias, em geral, Gracias. vários pontos e você comenta no final, assim, quando falta um minuto para terminar. A gente aí lhe mata de susto. Eu queria Muchas intervir, mas gracias, eu não. Nati. Desculpa, Helena eu queria também? intervir, mas eu não tenho Tá, a então mão aqui para trás. Javier e depois Helena. Tá. Obrigado. Gracias. Yo aquí intervengo en español, entonces Alanis me va a comprender mejor. Me disculpo con el resto de las compañeras. Alanis, me gustó mucho tu presentación eh, y entiendo ahora el diseño del Sistema Nacional de Cuidado mucho mejor con tu presentación. Justamente este viernes pasado se puso a discusión el, la política del Sistema Nacional de Cuidado, lo que llamamos en Colombia un documento COMPES del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Está el borrador que salió a discusión, me llegó este fin de semana y pude leer la introducción, no lo he leído aún todo, leí la introducción, pero el énfasis del Sistema Nacional de Cuidado, como quedó diseñado, está en el cuidado comunitario y en las organizaciones comunitarias. Y va muy de la mano es decir, la presentación que hace Alanis va muy de la mano en el diseño de lo que es el, el Sistema Nacional de Cuidado, que va a estar discutiéndose en esta semana para que se apruebe muy pronto. Eh, y hay ese, digamos, en principio se he escuchado temores de que ese énfasis comunitario como que opaca la perspectiva de género. Y me parece que como estuvo la presentación de Alanis, no es así, en el sentido de que si bien está el énfasis en una visión étnica, eh, en una visión comunitaria, me parece que en el fondo es una perspectiva de un orden diferente, eh, en alguna medida no moderno, ¿no? Porque justamente ese énfasis no anti, o no anti, sino que no tiene la centralidad en una visión antro- andromórfica, androcéntrica y antropomórfica. eh, Me parece que es sustancial y tú lo presentaste claramente. Retomar toda esta literatura que me parece muy importante, las geografías ordinarias, que Diana Ojeda, una compañera con la que estuvimos trabajando algunos años, me parece muy importante lo que hemos llamado las geografías del, del despojo que se ha dado en un modelo de desarrollo extractivista y que en lo que llamamos esa Colombia extensa, ¿no? Que ha despojado a las comunidades negras, a las comunidades indígenas, me parece que es muy importante. Y yo creo que esto, mm, eso que podríamos decir, ese sesgo rural o ese sesgo de esa otra Colombia, me parece que es importante porque sí
puede contener unos elementos centrales para la Colombia urbana, como esa sociedad mayor que llaman las comunidades indígenas, en el sentido que aquí en Bogotá hemos visto también que la posibilidad de desarrollar una ética del cuidado, que es un poco lo que yo he trabajado por lo menos en el cuidado de la vejez, eh, se facilita a partir de la cercanía y la confianza en quién cuida a quién. Y generalmente esa facilidad de la confianza y cercanía se da en el cuidado comunitario, ¿no? Eh, sea remunerado o no remunerado, ¿no? Y hay algunas experiencias de comunidades urbanas que han desarrollado proyectos o iniciativas de cuidado de cercanía, es decir, que son del mismo barrio, que son los vecinos. Eh, claro, tenemos un cuidado institucionalizado muy grande que tenemos que ver cómo se articula bien. Y eso es lo que quiero ver en el documento COMPES del Sistema Nacional de Cuidado, porque eso implica articular el sistema de seguridad social, el régimen laboral y el sistema de cuidado. Entonces, ahí, digamos, eso está por mirarse, pero me parece que ese énfasis que tiene que ver pues también con las propuestas de Arturo Escobar, de, de lo que él ha venido trabajando, pues de la importancia de rescatar esas nuevas epistemologías, de recrear la vida, me parece que es muy importante y que ya a nivel de políticas urbanas, los arquitectos han venido hablando del urbanismo rescatando la política de la vida, ¿no? Que es también un movimiento muy importante. Entonces, me parece muy importante esta presentación porque nos permite entender la propuesta del Sistema Nacional de Cuidado en Colombia con un énfasis étnico-racial y un énfasis comunitario. Si quieres, es como una opinión, pero si quieres explicarla, además entiendo que fue un debate en el comité asesor del sistema, ¿no? Y en el cual tú participaste, Alanis. Entonces, me parece muy, muy importante en esta coyuntura porque vamos a tener 1 o 2 semanas para discutir antes de que se apruebe el Sistema Nacional de Cuidado. Gracias. Graças a ti, Javier. Helena. Sim, eu li o seu texto, Alanice, e gostei muito também da apresentação. Eu acho que há uma tese forte, uma tese fundamental no seu texto e na sua fala, que é de que as práticas de cuidado não são práticas positivas, práticas bondosas, e que não é uma cuidado contra a violência, mas pode ser mesmo uma violência contra a violência. E você deu esse exemplo do aprendizagem da violência pelos jovens estudantes para fazer serviço militar, para virarem soldados ou policiais, para evitar serem traficados ou regimentados pelos grupos armados, militares, etc. E acho que essa ideia de que o cuidado não é algo de positivo e bondoso contra a violência é uma tese forte, muito importante, que acho que para nós como disse a Nádia, é importante para além dos conflitos armados e da especificidade da Colômbia. O que eu queria perguntar é qual é a reação dos familiares, dos estudantes, dos alunos, a essa forma de cuidado, eles aprovam essa forma de cuidado que pode eventualmente tornar-se hegemônica, ou ela é controvertida, como toda controvérsia em torno de questões fundamentais? É uma pergunta
sobre a reação que podem ter as pessoas em torno do cuidado que se faz nas escolas que você estudou em relação às crianças, aos jovens colombianos que aprendem que o cuidado não é apenas bondoso e positivo. Obrigada. Obrigada, Helena. Se não tivermos mais intervenções, eu passo de volta para a Lanice e ela, em vez de 1 minuto, vai ter 10 minutos. Nossa, agradeço muito a conversa. Eu agradeço muito a oportunidade de refletir sobre esse tema e obrigada demais. É, sim, é algo bem interessante sobre esse olhar da diade, do cuidado, sobre a cuidadora e o sujeito que é beneficiário do cuidado. Uma das coisas que eu tenho aprendido com o movimento das pessoas com deficiência aqui na Colômbia é a recusa que tem muitas das comunidades de pessoas com deficiência de serem catalogadas simplesmente como sujeitos ou objetos do cuidado, né? Então, quando elas conversam sobre a reivindicação de que as pessoas com deficiência também são cuidadoras, parece que estivéssemos abrindo a oportunidade para enxergar que o cuidado não é simplesmente um sujeito puro que cuida e um sujeito puro que Uhum, recebe o cuidado. E porque aí também esse tipo de imaginação sobre as práticas de cuidado, ele vai tirar a agência que tem esses sujeitos chamados de objetos de cuidado, né? As crianças, as pessoas com deficiência, as pessoas, os adultos maiores, os adultos. Então, eu acho que por exemplo, no Pacífico colombiano, quando a gente estava fazendo o trabalho de campo, uma coisa que a gente fazia como Estado, né? Vamos conversar com as organizações de cuidado, mas é um espaço somente para adultos. E uma comunidade indígena falou, não, porque é apenas para adultos. As crianças também cuidam e elas participam cotidianamente do cuidado do espaço comunitário, né? As crianças já estão cuidando dos animais, estão uhum, cuidando do cultivo, da agricultura, do território. E era também uma perspectiva adultocêntrica sobre o cuidado, né? Como é que também as crianças participam do cuidado. Então, eu sinto que esse tipo de conceito opera para a política pública, mas na realidade as comunidades envolvem esse limite entre cuidador e cuidadora e sujeito do cuidado não existe, né? Então, é analiticamente interessante enxergar como é que as nossas ideias modernas, adultocêntricas e coloniais sobre o cuidado impedem de ver que existem outras formas de organizar o cuidado, né? Da organização social dos cuidados. E aí, um elemento que a Nádia trouxe, que eu vi no Rio de Janeiro, por exemplo, vocês me lembram o nome do prefeito do Rio de Janeiro que falava que o bandido tem que levar um tiro na cabeça. Não me lembro o nome dele. mudou. Não me Era lembro. Witzel, era o governador, Witzel, era Witzel. Wilson Witzel. Uhum, Durante o governo dele, houve uma proposta para levar ex-militares retirados para cuidarem das escolas. E o programa se chamou Programa Cuidar. uhum, E paradoxal, né? E era contribuir para a militarização das escolas públicas utilizando os discursos do cuidado. Então, eu acho que esse é um exemplo bem claro de como é que temos que manter um alerta analítico
sobre a utilização do cuidado, porque o cuidado também tem sido utilizado historicamente para promover relações de dominação, de militarização e de paternalismo, né? Nesse caso era levar para as escolas públicas das favelas do Rio de Janeiro toda uma dinâmica de militarização que compreenda que essas crianças negras de periferia não precisavam de educação, mas de mão dura, né? Então, eu sinto como o cuidado tem que ser analisado também, e isso tem contornos de gênero. Esse programa do qual você falava se chamava Mais da Paz, né? As mais da paz, que eram as mais dos jovens vinculados com o tráfico, como é que é a utilização dessa imagem maternal da mulher que tem que cuidar da família para que as crianças não se envolvam no narcotráfico, ele vai carregar as mulheres, além de mais, porque elas têm que cuidar e, além disso, têm que fazer a paz, né? Então, aqui também acontece na Colômbia, muitas vezes, essa ideia de que as mulheres são pacíficas por natureza, que as mulheres têm uma essência de cuidado para fazer a paz, faz com que muitas vezes os programas de construção de paz reforçam desigualdade de gênero. Em, y muito obrigada por isso, Nadia. Javier, voy a responderte en español. En la construcción de este documento, los debates han sido muy interesantes porque efectivamente gran parte del interés que ha tenido particularmente la vicepresidenta Francia Márquez, que es una mujer negra que viene de los procesos organizativos de las comunidades negras en Colombia, ha sido tratar de complejizar la construcción del Sistema Nacional de Cuidado, pasando de un marco conceptual centrado en la economía del cuidado o de la economía feminista a reconocer otras formas de entender el cuidado de la vida, como pueden ser el buen vivir, como puede ser lo que aquí llaman las comunidades negras como el vivir sabroso. Y eso implica de alguna manera descentrar la mirada de los individuos en las ciudades, ¿no? Es decir, ofrecemos un conjunto de servicios, de ajustes de leyes y de prácticas de transformación cultural para que los hombres participen más en el cuidado, para que las mujeres puedan liberar tiempo de trabajo para insertarse dentro de la economía remunerada y capitalista, pero esa fórmula opera solamente para ciertas configuraciones de familia en Colombia. Y algo de lo que hemos venido aprendiendo en los diálogos es con las comunidades en diferentes regiones de Colombia es precisamente que la idea no es solamente contar con servicios de cuidado, sino cómo retejemos lo comunitario, ¿no? Y aquí el retejer lo comunitario va a ser como un aspecto central porque se trata no solamente que es bien importante generar una transformación de género, para la redistribución de los cuidados entre hombres y mujeres, pero también que tenemos que aprender las personas en las ciudades frente a las prácticas de comadrazgo, de compadrazgo, de solidaridad, de responsabilidades compartidas, de la defensa de la naturaleza. Entonces, hacia allá es donde esto ha venido como irradiando el debate y es cómo podemos pensar los cuidados desde estas aristas que permitan de alguna manera, como lo colocaba, hacer una reparación histórica también, ¿no? Es decir, hablamos de grupos históricos que han sido objetos de las políticas del descuido. Cómo garantizar precisamente equidad frente a esa desatención y esas políticas de muerte que se han estado como muy posadas en esos grupos sociales. Y de alguna forma esa idea de recomunalizar la vida en las ciudades es como una apuesta grande que tiene el Sistema Nacional de Cuidado, y por eso fortalecer las organizaciones de cuidado comunitario es súper clave. Y hablamos de fortalecer porque, y creo que eso también se ha venido discutiendo en Brasil, no es instrumentalizar las organizaciones para que ellas se vuelvan servidoras
presten servicios de cuidado para el Estado, sino que muchas veces es reconocer la autonomía de estas organizaciones para que puedan realizar sus cuidados de manera digna, ¿no? Garantizar el derecho a cuidar en condiciones dignas implica, por ejemplo, construir esos planes de fortalecimiento para satisfacer las necesidades de esas comunidades. Les cuento, por ejemplo, en uno de estos procesos de fortalecimiento que hemos venido haciendo, una comunidad en Cartagena, que es una ciudad muy turística, hay una comunidad que se ha venido oponiendo a la eliminación de los manglares como producto de la industria hotelera. Y esta comunidad nos pidió, por ejemplo, fortalecimiento por medio de la compra de una lancha para poder hacer procesos de educación ambiental y de cuidado de los manglares. Entonces, es muy interesante porque los cuidados comunitarios le ponen al Estado una gran tarea y es como tejer esas alianzas entre el Estado y los cuidados comunitarios sin instrumentalizarlos, sin volverse asistencialista y sobre todo reconociendo ese valor que le dan las comunidades a la sostenibilidad de la vida. Y eso implica de alguna forma como flexibilizar mucho como la perspectiva que hay del Sistema Nacional de Cuidado, ¿no? Como de efectivamente reconocer que hay potencias políticas de transformación, que los cuidados contribuyen a la paz, que contribuyen a paliar el cambio climático, que los cuidados contribuyen al buen vivir. Bueno, hay como unas tareas que están pendientes y bueno, espero que el COMPES contribuya a eso, que es un gran debate ahí que se va a abrir. Y bueno, para cerrar, mira que lo étnico, algo que discutíamos es que no necesariamente lo étnico es comunitario. Lo étnico no es en sí mismo comunitario. Creo que eso es importante desligarlo precisamente porque esa idea es muy esencialista de entender que solo las comunidades negras indígenas son cuidadoras y comunitarias, ¿no? También en Bogotá o en Medellín encontramos prácticas comunitarias de cuidado, en las grandes ciudades todavía existen esas prácticas, tal vez lo que no hay es como una visibilización de ellas. Bueno, e por último, Helena, muito obrigada pela sua pergunta e muito interessante essa provocação que você coloca sobre qual é a opinião dos familiares dessas crianças. E é uma opinião que é múltipla. Por um lado, nesses territórios do Pacífico colombiano, os jovens negros não têm acesso a oportunidades de mobilidade social, tá? Então, o exército e a polícia aparecem como possibilidades de ascensão social, como se diz em português, esqueci. Ascensão social. Essas oportunidades de ascensão social são limitadas. Então, muitas vezes, as famílias consideram que se esses jovens se alistarem no serviço militar, no exército e na polícia, eles terão algum tipo de ferramenta para enfrentar a pobreza e o racismo. Então, é bem complexo, porque não existem outras oportunidades para os jovens negros que não seja. Uma professora falava isso para mim. Aqui, as únicas três opções que tem a juventude negra do Pacífico é a primeira, se deslocar forçadamente do território. A segunda, morrer. E a terceira, pegar as armas, né? Então, esse tipo de violência, né, que impede a reprodução de um bom viver para essas comunidades. E, por outro lado, também está muito vinculado com a ideia de que uma questão e é que muitas dessas crianças e desses jovens, seus pais, suas mães foram assassinados também, né? São crianças que moram sozinhas, são jovens que moram sozinhos. Então, é por isso que muitas dessas professoras desenvolvem práticas de cuidado, porque no território do Pacífico é muito comum
que existam famílias extensas, se chamam, elas chamam isso desse jeito. Tem uma relação de ser a madrinha das crianças ou dos jovens, sem que essas mulheres sejam as mães biológicas. É muito comum nas famílias do Pacífico. Então, diante desse abandono, da morte dos familiares, essas também as professoras consideram que uma maneira de afrontar a pobreza, o abandono, mas é uma solução que, no final, acaba reproduzindo o conflito armado, né? Então, por isso que não sempre os cuidados contribuem para a construção de paz. Pelo contrário, os cuidados podem contribuir para reforçar as dinâmicas de homens em armas, como falavam Jules Falquet. Muito bom, Alanis. Tinha alguma coisa que Monize tinha posto no chat, não sei se ela está querendo ah, trazer para a superfície, para fora do chat, se ela acha que o comentário de Alanis, de certa maneira, eh, avançou por aí. Acho que a gente já passou e eu posso abusar e falar com a Alanis depois também. Tá bom. Então, bom, queria agradecer muito a presença, a exposição e o compartilhamento com a equipe do projeto do texto feito por Alanis, e convidar todo mundo para a nossa última, né? Para a nossa última sessão, que vai ser no próximo dia 25, daqui a 8 dias, com Priscila Vieira. O tema é Cuidando em Família. Na verdade, ela vai estar discutindo, ela vai estar expondo a partir de um texto que está disponível, chamado Envelhecimento e Cuidado, estudo sobre cuidadoras familiares de pessoas idosas, que foi um trabalho feito pelo SEBRAP em parceria com a Fundação Itaú. Tá? É, ficamos muito contentes se todos estivermos juntos nesse encerramento, e uma boa semana para todo mundo. Obrigada. Muitas gracias, muito obrigada. Tchau, tchau. Graças, Alanis. Obrigada. Gostei. Chao, Boa chao a todas, semana. Obrigada, chao, Alanis. Adiós. Ay.